no tipo de variável, que é o bool, que é o booleano, é o bit, é o true ou false, verdadeiro ou falso. Tá bom? Para que vocês possam entender alguns operadores. E aí depois a gente continua no assunto operador. Basicamente, quando a gente fala aqui bool, eu estou falando a memória, separa aí um espaço, tá? E esse espaço, vamos chamar ele de resultado. Aí a memória fala assim, mas que tipo de variável é essa? Aí você fala, é bool. Aí falou, beleza. Aqui ele vai dar para você duas opções. Ou é verdadeiro, ou é falso. Simples assim. Ou é 1, ou é 0. Tá bom? E aí a gente já vai conhecer alguns operadores aqui. Porque esses operadores são importantíssimos para que a gente possa ensinar o nosso programa a tomar decisões. Por exemplo, vamos focar aqui, ó, no primeiro cara que eu passei. Eu já falei, olha, true. Você está abrindo aí um espaço na memória? O nome da variável é resultado. Ela é verdadeira. Ela é true. Ela é verdadeira. Ele já criou, numa mesma linha, a gente já fez isso. E é muito importante, tá? Eu deixei aqui, ó, sempre é uma boa prática inicializar essa variável. Porque quando temos variáveis que são inicializadas, inicializadas não, isso aqui é inicializar, né? Elas foram criadas. Eu vou fazer melhor, ó. Vejam só. Vou... teste. Isso aqui eu criei. Olha só, antes de compilação, tá? Em tempo de design, que é chamado isso. Olha só que o nosso Visual Studio, ele fez um sublinhado meio bagunçadinho, em verde. Quando eu falo verde, esses números, tudo isso é configurado, tá? Inclusive o tema aqui, ele é preto, mas a gente pode configurar outros temas, tá bom? Mas aí a questão do Visual Studio, depois a gente fala com mais calma sobre isso. Mas beleza. Nesse caso aqui, ele tá em verde, beleza? Se eu apertar aqui para compilar, Ctrl Shift B, só para compilar, não quero executar. Ele marcou aqui para mim, na realidade ele deu vários avisos, tá bom? Porque esses avisos, amarelo, aviso é o quê? Olha, tô te avisando que tem alguma coisa no teu código que é bom você prestar atenção. Aqui é se fosse erro, os vermelhinhos, tá bom? Mas eu quero que se atentem a esse último aqui, que eu criei agora, que é o teste. Se eu der 2 cliques, ele vai lá, que é o verdezinho. Mas é importante você ler, ele fala assim, a variável teste está declarada. Certo? A gente declarou. Mas nunca é usada. Você declarou e nunca usou. Você criou um espaço na memória do computador, do seu cliente. Sabe quando você clica aí e abre o gerenciador de tarefa e mostra tudo que está sendo executado no seu computador? Pois é. O teu programa também vai estar lá. E nesse exato momento, ele criou o cara e não usou. Nisso é bom a gente ficar atentos. Porque você não vai querer criar um programa lento, um programa que não é performatizado, certo? Então é sempre bom, quando possível, criar uma variável e inicializar ela, dependendo do tipo de variável. Eu vou voltar aqui, ó, que eu deletei. O que acontece? Ele está reclamando daquele teste, não é só porque não foi não foi inicializada, tá? A reclamação é porque não foi usada aqui dentro. Mas, né, para que vocês possam ver, se eu passar o mouse em cima, ou se eu falar aqui, olha, eu criei uma variável. Criei uma variável. Qual é o resultado dela? Nem fiz nada, só criei na memória. Ele já fala, é falso. Ela é falsa. Você não me deu orientações, só falou qual é o tipo, não falou se ela é verdadeira ou falsa. Eu estou determinando que ela é falsa. O .NET ele inicializa para você essa variável. E já que a gente está falando sobre variável, espaço na memória, o .NET, a gente tem a instrução de que ele é chamado de código gerenciável. É um código seguro, é código gerenciável. Por quê? Porque se você estivesse programando em C, em C++, ou C++, eu nunca sei qual o termo correto, você teria que criar as variáveis na memória e depois teria que remover elas. Aqui, quase que todas elas, o .NET se encarrega de destruir da memória, até porque quem está fazendo isso é o framework. Lembra daquele Intermediate Language? Ele vai tratar as nossas variáveis em memória.
Algumas, futuramente, eu vou precisar falar assim, ó, tá vendo essas variáveis aí? Essa aí você vai ter que destruir. Mas todas as outras, quem vai fazer o processo? Tem um cara chamado GC, que é o Garbage Collector, que é o lixeiro, né? O lixeiro. Ele é que vai fazer essa limpeza. E às vezes a gente precisa trabalhar com ele. Mas existem algumas técnicas que vai fazer com que a gente consiga deixar o nosso código de forma bem legalzinha, bem informática, para a gente não ter problema com essas memórias e elas serem totalmente gerenciadas pelo framework com todo o sucesso que a gente deseja. Então, beleza, ó, aqui eu criei uma variável na memória e falei, olha, o conteúdo dela é verdadeiro. Depois, eu estou introduzindo para vocês essa tag aqui, né, que na realidade, para quem lembra dos primórdios lá na escola matemática, né, a gente estava estudando matemática e teve uma época que a gente viu lá, olha, 1 é maior que 2, 2 é maior que 3, 3 é menor que 4, tinha uns exercícios para a gente fazer. Então, essa chave aqui, não é chave, essa tag, vamos colocar assim, está fazendo a pergunta, o 2 é menor que 3? Isso aqui, quando isso acontece, o computador ele vai resolver essa expressão. E resolver essa expressão, ele está dizendo para você se é true ou se é falso, se é verdadeiro ou não. Assim como a gente fez na linha abaixo. Mas só referente à linha acima, quando ele resolver isso aqui, ó, como é que eu posso deixar de uma forma mais destacada para vocês, hein? Quando ele resolver o 2 menor que 3, ele tá respondendo true ou false. E aí, nesse momento, a gente vai botar o resultado, se é true ou false, lá na memória aqui, ó, dentro da variável. Então, eu consigo dizer, se perguntar, ele é menor? Ou aqui, ele é maior, o 2 é maior que 3? Se vocês quiserem, você pode selecionar uma instrução, apertar Shift F9. E aí ele fala, ó, 2 maior que 3? É falso isso. Ao contrário. Só que o que acontece? Quando isso é executado, aqui no caso, a linha está falando 2 é maior que 3? Ele vai falar assim, falso. Quando ele passar por essa linha, ele vai atribuir o valor dentro da variável e ele vai retornar como falso. Eu vou executar um a um ali, ó. Primeiro, o 2 é menor que 3? O 2 é menor que 3. Conseguimos ver isso? Conseguimos, ó. True. Beleza. O 2 é maior que o 3? Não, não é. É falso isso. Então, tudo aqui é sempre em afirmação. 2 é maior que 3. Ele fala, não, não é. É falso. E a gente consegue ver também. Aqui. Vou colocar aqui. Ou passando o mouse em cima, né? Passou o mouse em cima. Ah, tem uma outra coisa também aqui, ó. Você pode vir aqui, também tem um checkzinho para você clicar aqui, ó, um alfinetezinho, que aí ele vai segurar a variável para você, o que você deixou, o conteúdo dela. Olha que legal vai ficar, ó. Acho que vai ser mais fácil a gente visualizar aqui do que ali na janela embaixo. Vocês estão vendo aí, acompanhem comigo, o resultado, ele é falso, certo? Agora eu vou passar, ele fala, opa, mudei para true. Executei essa linha, agora ele é true. Executei essa linha, ele também é true. Executei essa linha, não, agora ele é falso. E aí, para que vocês possam entender, esse cara aqui, esse ponto de exclamação, é um operador também. Que operador que ele é? Ele é o operador da negação. Se ele falar assim, verdade, ele fala mentira. Se ele falar mentira, ele fala verdade. Não é mentira, na verdade é falso, né? Se ele falar true, ele vai falar assim, falso. Se a informação aqui na variável for false, ele modifica para true. Como é que a gente consegue confirmar isso? Tá vendo que aqui é false, certo? É false. Quando a gente chegar aqui, esse cara ele vai ser true. Então eu vou apertar F10. E o resultado agora é true. Porque ele pegou o resultado anterior que estava e fez a conversão aqui desse operador de negação. Nós acabamos criando condições para que o resultado da variável aqui, que a gente colocou, a informação que a gente colocou em memória, ele fosse atribuído com base em algumas condições, tá bom?